Fala aí, galera, beleza? Então tá, ó. Vamos tratar de resolver essa questão aqui, ó, que é uma questão bem importante, que fala sobre a geopolítica na era Trump, tá? O que significou a eleição do Trump e quais foram as consequências geopolíticas até atualmente, o que está acontecendo aí no mundo. Então eu coloquei aqui para vocês na lousa algumas características, tá? Não todas, obviamente, mas algumas das principais características e o que a questão vai exigir da gente, da era Trump. A grande plataforma de governo dele era justamente, desculpa o meu inglês aí, tá? Let's make America great again. Ou seja, vamos fazer a América crescer de novo. Segundo o presidente Trump, o Obama ele foi um fraco nas questões geopolíticas internacionais, então deixou a Rússia crescer no cenário geopolítico e, para piorar, as empresas norte-americanas elas estavam fugindo muito para o exterior. Ou seja, os Estados Unidos estavam mais produzindo emprego, o índice de desemprego era crescente nos Estados Unidos. Então fazer a América grande de novo era ser mais atuante no cenário geopolítico e fazer as empresas ficarem nos Estados Unidos. Como que ele conseguiu fazer isso? Vamos lá, ó. Primeiro, ele começou a praticar uma série de atos protecionistas. O que seria um protecionismo? É fazer com que o consumidor americano ou que as indústrias americanas fiquem nos Estados Unidos. Porque se a indústria norte-americana ficar nos Estados Unidos, ela vai gerar emprego nos Estados Unidos. Gerando emprego, vai ter mais consumo e, naturalmente, a economia começa a crescer. Então, ele começou, por exemplo, a sobretaxar aço e alumínio de uma diversidade de países, inclusive do Brasil. O nosso aço e o nosso alumínio, eles foram, sim, sobretaxados. Por quê? Porque as siderúrgicas, as metalúrgicas norte-americanas começam a vender mais, produzem emprego nos Estados Unidos e a qualidade de vida das pessoas lá melhora. Ah, professor, é uma coisa boa isso então, não é? Mais ou menos. Por quê? Imagina se todos os países do mundo começarem a aplicar o protecionismo. Vivemos hoje num sistema político-econômico capitalista, que precisa de consumo, precisa de compra e vendas. Se todo mundo começar a ficar se protegendo, isso vai prejudicar o capitalismo mundial e a tendência é que todos os países se prejudiquem. Por exemplo, a China, ela já começou uma guerra comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos colocam a taxa em produtos chineses, a China coloca a taxa em produtos norte-americanos. E assim vai atravancando o comércio mundial. Isso é bastante preocupante, tá bom? Mas a curto prazo, qual que é a consequência para o mercado americano? Pô, o desemprego caiu, o consumo aumentou, então economicamente falando, o mercado interno norte-americano está muito bem, ok? Isso está promovendo uma série de isolacionismos por parte do governo Trump, tá? A gente fala assim, que no cenário geopolítico, o Trump está cada vez mais isolado de outros países. Aliás, países que sempre apoiaram os Estados Unidos, como, por exemplo, a União Europeia, o Canadá, o México, tá? Quais foram essas principais medidas? Primeiro, o Trump ele saiu do Acordo Climático de Paris, que era um acordo que fazia com que as principais potências, reduzissem as emissões de CO2 para a atmosfera para tentar combater o aquecimento global, tá? Professor, por que ele saiu? Porque ele se diz um cara que não acredita no aquecimento global e diz que essas medidas de reduzir CO2 só serviriam para prejudicar a economia norte-americana. Isso aqui pegou bastante mal, tá? Como vocês podem ver, por exemplo, no depoimento que a questão traz pra gente da Angela Merkel. A Angela Merkel, a chanceler alemã, ela é a principal representante hoje da União Europeia, até porque a União Europeia são 28 países e o mais rico é a Alemanha. Então a Angela Merkel meio que assim é o porta-voz da União Europeia, junto com Macron, que é o chefe de Estado da França. Belezinha? Então isso aqui pegou mal bastante pro Trump, hein? Saiu do acordo com o Irã. Era um acordo que o Obama ele tinha costurado com o Irã, pro Irã abrir as suas fronteiras, abrir o seu país para que a Agência Internacional de Energia Atômica fiscalizasse se eles estavam realmente produzindo armas nucleares ou não, e em contraposição, os Estados Unidos cancelava as suas sanções comerciais. Esse acordo ele foi promovido entre Estados Unidos, União Europeia, Rússia e Irã. O Trump foi lá, quando ele se elegeu, ele se retirou desse acordo unilateralmente. Por quê? Porque ele alegava que o Irã estava financiando grupos terroristas ali no Oriente Médio, principalmente grupos que tentavam combater Israel e a Arábia Saudita, que são antigos aliados norte-americanos. Isso aqui foi duramente criticado tanto pela União Europeia, quanto pelo Irã e pela Rússia também. As barreiras comerciais com os antigos aliados, tá? Ele sobretaxou, por exemplo, o México, ele sobretaxou o Canadá, e isso começou a pegar bastante mal, sobretaxou a União Europeia, não gostaram disso, e também saiu do órgão de direitos humanos da ONU. O que seria esse órgão de direitos humanos? Ele fica tentando promover aí, dando conselhos, ou então até interferindo em alguns casos, em países que estejam, assim, indo contra os direitos humanos.
No caso dos Estados Unidos, a questão da separação de famílias na área de fronteira para os imigrantes legais foi criticado pelo órgão de direitos humanos da ONU, e além do que, esse órgão também costuma bastante criticar Israel, porque Israel fica construindo assentamentos regulares lá na Cisjordânia, que é uma terra ocupada por árabes. Então os Estados Unidos ficou meio que assim, de saco cheio, digamos, de ser criticado pela questão imigratória e de ficarem criticando Israel, que é o maior parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio. Belezinha? Então, situação geral. Queda do desemprego, aumento do consumo. Na questão geopolítica internacional, bastante perigoso, hein? Tá se isolando cada vez mais. E a questão traz justamente isso, né? Ela fala um texto ali da Angela Merkel e fala que não dá mais, né, para ficar esse protecionismo, esse isolacionismo, e que alguém que não acredita no aquecimento global e sai do Acordo Climático de Paris deve sim ser duramente criticado. Aí a questão faz assim pra gente, ó. Angela Merkel é chefe de Estado da maior economia da União Europeia e, portanto, possui um grande poder de influência. Acerca das políticas promovidas por Donald Trump no cenário comercial e geopolítico, vale destacar que, vamos ver, ó, alternativa A. O Brasil, como é um grande aliado dos Estados Unidos da América, vem sendo preservado de todas as medidas protecionistas de Trump. Mentira, tá? Aço e alumínio sofreram sim sobretaxas. B. Esse pronunciamento foi uma clara crítica ao presidente Donald Trump, beleza, e não representa a ideia dos países desenvolvidos, como foi visto, por exemplo, na reunião do G7. Mentira, galera, tanto a Angela Merkel como todos os países do G7, que são as 7 maiores potências, 7 maiores economias do globo, criticaram sim a postura do Trump, tá? Os Estados Unidos vêm lentamente se isolando no cenário internacional com suas medidas protecionistas e unilaterais, como, por exemplo, a saída do Acordo de Paris, a saída do Acordo com o Irã, as barreiras comerciais e a saída do órgão de direitos humanos da ONU. Beleza, você parece bem interessante. Vamos ver a ideia aí, ó. A China, país que pratica o socialismo de mercado, é uma das poucas nações que ainda apoia as medidas dos Estados Unidos. Mentira, pessoal, a China não apoia. Aliás, a China vem promovendo uma guerra comercial hoje com os Estados Unidos, sobretaxando os produtos norte-americanos. E essas medidas promovidas pelos Estados Unidos estão provocando fortes retaliações comerciais por parte de outras nações, promovendo aumento do desemprego e redução do consumo. Mentira, tá? As retaliações existem sim, mas economicamente, internamente, consumo aumentando e há uma tendência também de queda do desemprego. Beleza? É isso aí. Ah, perdão, né? Só marcar para vocês aqui, alternativa C de casa, portanto. Beleza? É isso aí.